Tem dias que a gente acorda e parece que o mundo está apertando o botão de desafios ilimitados, né? Você abre o olho e o cérebro já está em modo turbo. Preciso responder aquela mensagem. Será que eu falei besteira ontem? O que vou fazer da minha vida? Cadê meu fone? E tudo isso antes mesmo do café da manhã. Se você se identificou nesse caos matinal, bem-vindo ao Clube dos Jovens Ansiosos, onde o pensamento corre mais rápido que o Wi-Fi ruim da escola. A real é que a nossa geração está enfrentando uma verdadeira crise de saúde mental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 970 milhões de pessoas no mundo vivem com algum transtorno mental, e a ansiedade é a mais comum entre eles. E sim, isso inclui milhões de jovens como você, que estão tentando entender a vida no meio de boletos, pressão social, redes sociais e um cérebro que às vezes parece um navegador com 47 abas abertas. Sendo que 3 delas estão travadas, 2 estão tocando música aleatória e você não sabe de onde está vindo o som. Mas calma, hoje a gente vai conversar de um jeito diferente sobre isso tudo, sem julgamento, sem complicação e com aquele toque de humor leve, porque rir um pouco também é terapêutico. Vamos falar sobre como melhorar nossa saúde mental, com dicas reais, acessíveis e que fazem sentido para quem vive no corre da vida moderna. E se você tem ansiedade, TDAH ou só está emocionalmente cansado, senta aí ou continua andando com fone, tanto faz, porque esse papo é para você. E já que estamos falando em liberar espaço, vamos falar da sua relação com o celular. Não vou dizer para jogar o aparelho fora e morar numa caverna, até porque, né? Sem GPS, a gente nem sabe mais chegar na esquina. Mas que tal experimentar um tempo offline? Não precisa ser o dia inteiro, mas 30 minutos sem tela antes de dormir pode melhorar muito sua qualidade de sono. E sono, minha gente, é um dos pilares da saúde mental. A insônia é um dos primeiros sinais de que sua mente está sobrecarregada, e se você passa a noite rolando o feed, seu cérebro fica em modo alerta total, justamente o oposto do que ele precisa para relaxar. A propósito, o sono merece um carinho especial nessa conversa. Dormir bem não é luxo, é necessidade. Durante o sono, o cérebro realiza processos fundamentais, consolida memórias, regula hormônios, limpa toxinas e reequilibra emoções. Estudos mostram que a privação de sono pode agravar quadros de ansiedade e TDAH. Por isso, criar uma rotina noturna com menos estímulo, um ambiente escuro, fresco e silencioso, pode transformar seus dias, literalmente. Outra dica de ouro: movimenta esse corpinho aí. Não precisa virar maratonista nem entrar na academia 6 horas da manhã, mas se mexer um pouco todos os dias, seja caminhando, dançando no quarto ou fazendo alongamento, ajuda a liberar serotonina e dopamina, que são os hormônios da felicidade. Além disso, o movimento físico ajuda a tirar a mente da espiral de pensamentos negativos e reconecta você com o agora. E por falar em agora, vamos falar de presença. A ansiedade adora puxar a gente para o futuro. E se isso? E se aquilo? O TDAH, por outro lado, nos arrasta para tudo ao mesmo tempo, menos o presente. Então, uma prática que pode mudar o jogo é o mindfulness, ou atenção plena. Não precisa ser nada esotérico, ok? Pode ser simplesmente prestar atenção no que você está fazendo agora. Comendo? Sente o gosto, a textura. Tomando banho? Perceba a água na pele. Isso ensina seu cérebro a desacelerar, a estar mais aqui. Agora vamos dar uma olhada num assunto que talvez você ainda não tenha considerado como parte da saúde mental: a alimentação. Sim, o que você come influencia diretamente no seu humor, foco e disposição. Alimentos ultraprocessados, muito açúcar e cafeína em excesso podem deixar o corpo inflado e o cérebro mais irritado. Já nutrientes como magnésio, ômega 3, vitamina B e triptofano têm efeitos positivos comprovados sobre o humor e o funcionamento cerebral.
Uma alimentação mais equilibrada pode ser um baita aliado no controle da ansiedade e dos sintomas do TDAH. E se você acha que está sozinho nessa batalha, respira fundo, porque aqui vai a verdade. Você não está só. Tá cheio de gente por aí, parecendo bem nas redes, mas lutando internamente com o mesmo tipo de angústia. O problema é que a gente aprendeu a sorrir para fora, enquanto chora por dentro. Então uma dica corajosa e libertadora é: fale sobre o que você sente. Pode ser com um amigo, com sua mãe, com um terapeuta ou até num caderno. Mas não deixa tudo guardado. Sentimento represado vira dor de cabeça emocional. Aliás, vamos falar sobre terapia? Tá na hora de parar de achar que terapia é só para quem tá mal. Terapia é para quem quer se entender, crescer, se curar e aprender a lidar com a vida de um jeito mais leve. Se você tem acesso a um profissional, ótimo. Se não, hoje existem várias opções acessíveis online, até gratuitas. O importante é não caminhar sozinho. Por enquanto, segura essas dicas com carinho. Elas são só o começo. Se você aplicar mesmo 2 ou 3 delas no seu dia a dia, já vai sentir diferença. E logo na sequência, a gente vai aprofundar em estratégias mais práticas para organizar a mente, lidar com picos de ansiedade, criar rotinas que funcionam de verdade e usar ferramentas que ajudam, especialmente se você convive com TDAH. Respira, se hidrata e continua comigo, porque a gente ainda tem muito para conversar. Melhorar a saúde mental é tipo cuidar de uma plantinha. Você rega, coloca no sol, às vezes ela parece murchar, mas se tiver paciência e constância, ela floresce. E o mesmo vale para nossa mente. Não dá para consertar tudo de uma vez, mas dá para construir, dia após dia, um lugar mais leve para morar dentro da cabeça. Vamos começar falando sobre rotinas que funcionam de verdade. Sim, a palavra rotina pode causar arrepios em quem tem TDAH. Mas calma, não estamos falando de uma planilha rígida com horários marcados tipo internato. Estamos falando de criar rituais pessoais, coisas que você faz todos os dias para sinalizar para o seu cérebro: ei, agora é hora disso. Por exemplo, ao acordar, ao invés de já abrir o celular, você pode criar um micro-ritual. Levantar, beber água, lavar o rosto, respirar fundo 3 vezes e pensar em algo que você gostaria de fazer bem naquele dia. Só isso. Coisa de 2 minutos. Mas esse tipo de repetição ajuda seu cérebro a sair do modo caos e entrar no modo foco. Se você tem dificuldade de manter tarefas em ordem, tente o método do bloco de tempo. Em vez de criar uma lista gigante de tarefas que só de olhar já dá vontade de dormir, você separa blocos do dia para tipos de atividades. Tipo, de manhã, coisas da escola, faculdade. À tarde, coisas pessoais. À noite, descanso e lazer. Dentro de cada bloco, você escolhe uma tarefa por vez. Isso ajuda muito quem tem TDAH, porque o cérebro gosta de variar, mas também precisa de limites. E se você se sente travado para começar qualquer coisa, seja estudar, responder e-mail ou tomar banho, conheça o poder da regra dos 5 minutos. Diga para si mesmo: vou fazer isso só por 5 minutos, e se quiser parar depois, tudo bem. 90% das vezes, só de começar, seu cérebro engata. É como empurrar um carro parado. O mais difícil é o primeiro tranco. Depois, ele desliza. Outra técnica poderosa: visualização com propósito. Parece papo de coach, mas segura aí. A ideia é imaginar como você vai se sentir ao concluir aquela tarefa chata, mas necessária. Tipo, se eu estudar meia hora agora, vou ter mais tempo livre depois e menos ansiedade antes da prova. Isso ativa um circuito no cérebro que associa esforço à recompensa e te dá um gás extra para começar. E já que estamos falando de recompensa, se você tem TDAH ou vive ansioso, criar sistemas de recompensa é essencial. Sério. Seu cérebro funciona melhor com metas curtas e recompensas frequentes. Terminou uma tarefa? Assiste um vídeo. Fez exercício? Come aquele chocolate. Limpou o quarto? Faz uma dancinha. Recompensa não precisa ser material.
Pode ser um momento de descanso, de prazer, de risada. O importante é criar uma sensação de valer o esforço. Agora vamos falar de uma coisa que pouca gente associa diretamente à saúde mental, mas que influencia muito: relacionamentos. Já percebeu como tem gente que suga nossa energia só de mandar um oi? Pois é. Conviver com pessoas tóxicas ou emocionalmente abusivas aumenta o estresse, ativa gatilhos de ansiedade e pode até agravar quadros de TDAH, porque seu cérebro já está tentando focar e ainda tem que lidar com o emocional. Então a dica aqui é: fique atento aos seus círculos de convivência. Quem te apoia? Quem te inspira? Quem te escuta de verdade? E mais importante, quem te deixa exausto depois de uma conversa? Relações saudáveis são feitas de troca, respeito, cuidado mútuo. E às vezes, a gente precisa se afastar ou limitar o contato com quem só drena nossa energia. Isso também é autocuidado. Aliás, colocar limites é uma das práticas mais difíceis e mais libertadoras para quem vive ansioso. Sabe aquela sensação de estar sempre disponível? De que precisa responder na hora, ajudar todo mundo, participar de tudo? Isso vem muito do medo de rejeição, um dos grandes gatilhos da ansiedade social. Mas dizer não posso agora, preciso de um tempo, ou até não me sinto confortável com isso, é um baita ato de amor próprio. E pasme, quem te respeita de verdade vai entender. Agora vamos entrar num ponto delicado, mas necessário: autocobrança. Jovens ansiosos e pessoas com TDAH costumam ser extremamente duras consigo mesmas. Tem aquela voz interna que vive dizendo: você devia ter feito melhor, você é um fracasso, todo mundo consegue, menos você. Essa voz não é a verdade, é só um eco das pressões externas que você internalizou. E aqui vai uma verdade: você está fazendo o melhor que pode com as ferramentas que tem. Se não está sendo produtivo, talvez esteja cansado. Se esqueceu uma tarefa, talvez esteja sobrecarregado. Se teve uma crise, talvez esteja tentando segurar mais do que consegue. A compaixão que você oferece para os outros também precisa ser oferecida a si mesmo. Então, da próxima vez que você se pegar se criticando, pare e pense: eu falaria isso para um amigo meu? Se a resposta for não, então não diga para si mesmo também. Troque o "eu sou inútil" por "eu tô passando por um momento difícil". Troque o "sou um fracasso" por "estou aprendendo a lidar com isso". Isso muda tudo, de verdade. Vamos com mais uma dica que parece simples, mas exige coragem: buscar ajuda profissional quando necessário. Não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência emocional. Psicólogos, psiquiatras e terapeutas são profissionais preparados para te ajudar a encontrar estratégias que funcionam para o seu cérebro, para o seu ritmo, para o seu jeito. Lembre-se, você não precisa enfrentar tudo sozinho e não tem problema nenhum pedir ajuda. Na verdade, isso é uma das maiores provas de maturidade emocional que você pode dar. Um lembrete importante: não se compare com o progresso dos outros. Cada mente tem seu tempo, seu caos e sua maneira de florescer. O que funciona para um pode não funcionar para você. E tudo bem, a jornada da saúde mental é pessoal, mas nunca solitária. Porque cuidar da saúde mental não é sobre se sentir bem o tempo todo. É sobre criar uma base sólida, que aguente até quando tudo parece ruir. Vamos começar falando sobre um conceito que muda vidas. Autoestima não é gostar de si mesmo o tempo todo. É se respeitar mesmo nos dias em que não se sente incrível. É saber que você tem valor mesmo quando não está produzindo, não está bem, não está no seu melhor. Jovens com ansiedade e TDAH costumam medir seu valor por produtividade. Se fez muita coisa, se foi útil, se conseguiu focar, aí sim, hoje eu valho alguma coisa. E quando não consegue,
vem o buraco. Sou um lixo, não sirvo para nada. A grande chave aqui é desconectar valor pessoal de desempenho momentâneo. Você é valioso mesmo nos dias em que tudo trava. Mesmo nos dias em que a ansiedade te paralisa ou o TDAH te deixa perdido entre 5 tarefas começadas e nenhuma terminada. Você ainda é você e merece carinho. E sabe o que ajuda a manter essa base emocional forte? Ter um ambiente emocional seguro. Isso não significa que sua casa é sempre calma ou que todo mundo te entende. Significa que você constrói espaços, físicos ou simbólicos, onde pode ser você mesmo, sem medo de julgamento. Pode ser o seu quarto, onde você criou um cantinho de conforto. Pode ser um grupo de amigos, onde dá para falar da vida sem máscaras. Pode ser um caderno onde você escreve sem filtro. Pode ser um terapeuta que te acolhe com escuta. O importante é que exista esse lugar. Outra prática que ajuda muito a manter o equilíbrio nos dias difíceis é o que a gente chama de resiliência emocional. E não, isso não é sobre ser forte o tempo todo. Resiliência é a habilidade de se adaptar ao caos sem se quebrar completamente. É aprender a cair melhor. Cair em câmera lenta. Cair e ainda assim saber que você levanta. Você pode desenvolver resiliência através da consciência emocional. É olhar para um momento difícil e pensar: ok, isso está acontecendo. O que eu posso fazer com o que tenho agora? Não é positividade tóxica, é praticidade emocional. Nem sempre dá para resolver tudo, mas quase sempre dá para fazer alguma coisa. E sabe uma ferramenta que ajuda muito nesse processo? A autoanálise com gentileza. Depois de um dia ruim, ao invés de se destruir por dentro, tente se perguntar: o que me causou esse colapso? Dormi pouco? Comi mal? Estava sobrecarregado? Foi um gatilho externo? A ideia não é encontrar culpados, é entender os padrões. A partir disso, você começa a prever certas situações. Tipo, toda vez que eu durmo menos de 5 horas, minha ansiedade aumenta. Ou, quando tenho que lidar com pressão de grupo, meu foco desaparece. Esse mapeamento te dá mais controle. E controle traz segurança. Vamos agora falar sobre um ponto essencial: o papel das redes sociais na saúde mental. É um território delicado. Ao mesmo tempo que conecta, também compara. E se tem uma coisa que mina a saúde mental, é a comparação constante com vidas editadas. Você sabe, aquele feed todo organizado, gente feliz, produtiva, bem vestida, com a pele perfeita. A real? Ninguém vive assim o tempo todo. Nem quem posta. Por isso, um passo importante é fazer higiene digital emocional. Dá uma olhada nas contas que você segue. Elas te inspiram ou te fazem se sentir insuficiente. Elas te aproximam da sua essência ou te afastam. É totalmente válido deixar de seguir, silenciar ou limitar o tempo de uso. E se puder, siga também perfis que falam de forma real sobre saúde mental, neurodivergência, autocuidado. Isso ajuda a equilibrar. Agora vamos falar de um pilar central de tudo isso: autoconhecimento. Conhecer a si mesmo não é só saber seu signo ou o que você gosta de comer. É entender como seu cérebro funciona, como você reage a estímulos, que tipo de coisa te motiva, o que te paralisa. Isso envolve observar, refletir e, se possível, conversar com profissionais ou com pessoas que te ajudem a se enxergar. Um exemplo prático: se você sabe que é mais produtivo à noite, por que se forçar a trabalhar às 8h da manhã, como se fosse obrigação universal? Se você sabe que precisa de silêncio para focar, tente encontrar formas de criar esse ambiente, mesmo que com fones de ouvido com ruído branco. Quanto mais você se conhece, mais você se organiza de um jeito realista. Outro ponto importantíssimo: celebrar pequenas vitórias.
A sociedade ensina que só grandes conquistas importam. Diploma, carro, corpo sarado, carreira dos sonhos. Mas na vida real, às vezes levantar da cama já foi uma vitória. Às vezes, responder aquele e-mail que estava te travando foi heróico. Às vezes, lembrar de tomar o remédio foi um baita ato de cuidado. Então celebre, comemore, reconheça, mesmo que ninguém veja. Você sabe o esforço que foi, e já que falamos em esforço, saiba que melhorar a saúde mental não é uma linha reta. Vai ter recaída, vai ter dia bom, dia péssimo e dia que não é nada. Só existe. E tudo isso é válido. Não é sinal de fracasso. É o curso natural das coisas. E aos poucos, esses altos e baixos vão ficando mais suaves. Lembre-se também, você tem direito de ser leve. Muita gente que sofre com ansiedade ou TDAH se sente culpada quando está feliz. Como se não pudesse relaxar, como se sempre precisasse estar vigilante. Mas você pode rir, pode dançar, pode ver memes, pode ter um dia bobo. Isso também é parte do processo de cura, porque no fundo, tudo isso que falamos aqui não é sobre mágica, nem sobre soluções instantâneas. É sobre um movimento constante, às vezes pequeno, às vezes imperceptível, rumo a uma mente mais saudável, mais presente, mais acolhedora. Você está nesse caminho, e isso já é lindo. Se nossa conversa fez sentido para você, compartilha. Tenho certeza que iremos ajudar muitas mentes brilhantes na nossa caminhada.